E nós falamos no início, né, que vamos trabalhar um pouquinho o nosso tema. Mas eu quero, antes de trabalhar o nosso tema propriamente dito, faz parte do tema, trabalharmos também aquilo que, ao longo desses 5 domingos, nós observamos. São os inícios dos slides, tá, meninas? Não sei se tem aí, mas logo, né, no iniciozinho. E nós temos aí a pergunta que não quer calar, não é? O que você faria se você descobrisse que tem apenas... Quem pode falar? O que você faria se descobrisse que tem apenas 30 dias para viver? Nós experimentamos nesses 5 domingos, contando com hoje, nos 4 anteriores, né, uma série de mensagens para que você pudesse entender a brevidade da vida, para que eu e você pudéssemos entender que a vida é como um sopro. A Bíblia diz, não é? Como um sopro. E de um momento, ela se esvai. E com isso, nós trabalhamos para você pedir perdão, para você perdoar, para você deixar de ser centrado em si mesmo, né? Deixar de ser materialista. Muitas vezes a gente pensa primeiro em nós, segundo em nós, terceiro em nós, não é assim? Então, é preciso deixar essas coisas de lado. Falamos também que devemos procurar as pessoas que você ama, assumir riscos. Viver é um risco, principalmente se tratando, né, de Rio de Janeiro, Brasil, do mundo, não é? Que nós vivemos, que jaz no maligno, para que você pudesse acordar diariamente para um novo dia, para que você pudesse intensificar o seu relacionamento com Deus diariamente, orar, ler a palavra, buscar a Deus. Mas sabe, nem sempre a gente consegue tempo para isso, não é verdade? É claro que o tempo, a Bíblia diz que há tempo para todo o quê? Propósito. Então, para que você possa ter tempo para orar, oração tem que ser um propósito, porque há tempo para todo propósito. Então, se a oração ou se a leitura bíblica na sua vida não for um propósito, então você não vai ter tempo mesmo. Tudo que você precisa de tempo, você tem que ter propósito, porque há tempo para todo propósito. Não há tempo para quem não tem propósito. Se você vai viver sem propósito, não vai ter tempo para nada. Vai fazer tudo e coisa nenhuma e não vai ter tempo para nada. Mas a nossa vida precisa ter um propósito. Então é preciso amar intensamente a cada instante e viver a vida. Isso tudo nós falamos, né? Eu, o pastor Eliés, o Fernando, que pregamos aqui nesses 5 domingos, né, os 4 anteriores, nós falamos sobre essas coisas. E é preciso relembrar que o nosso tempo aqui na Terra, ele é único e limitado. Você não vai ter 2 vidas. Você não vai poder reencarnar e nascer depois num cachorro. Você não vai depois ser uma cobra. Se bem que tem gente que, quem sabe, já até é cobra, né? Mas, na verdade, meus irmãos e irmãs, a gente não crê desta forma. Então, nosso tempo na Terra é único, é limitado. Nós precisamos lembrar de viver apaixonadamente. E para viver apaixonadamente, precisamos vencer um obstáculo por dia. E nós vivemos tantos obstáculos, não é verdade? Precisamos investir no nosso relacionamento com o nosso Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Quanto de tempo você gasta para o seu relacionamento com Deus? Porque para ter um bom relacionamento com Deus, é preciso dedicar tempo para Deus. E aí você recai de novo naquela história de que não tem tempo. Mas é preciso ter propósito também para ter um relacionamento sério com Deus. Eu já vi algumas postagens, você também já deve ter visto, né? As pessoas colocam nos status assim, ó, em um relacionamento sério com ciclano, beltrano, né? Namorado, namorada, esposa, sei lá, qualquer uma pessoa. E aí, mas poucos eu já vi alguns, mas poucos, em um relacionamento sério com Jesus Cristo, Filho de Deus. Em um relacionamento sério com Deus, o Criador de todas as coisas. Em um relacionamento sério com Jeová Jireh e Rafá. Em um relacionamento sério com o Deus de toda a provisão.
A gente não vê muito isso não, sabe? Mas nós precisamos, sim, né, nos envolver em um relacionamento sério com Deus, sabe? Abandonar a mediocridade. Muitas vezes, né, nós temos pensamentos tão medíocres, tão pequenos, mas nós precisamos abandonar essas coisas. Tudo isso nós vimos, né, nesses últimos dias. E os 5 desafios que nós vivenciamos nesta série, primeiro foi vivendo o traço. Quem se lembra? Vivendo o traço. Ah, pastor, que traço para os nossos irmãos que não estavam aqui, né? Vivendo o traço. Você se lembra que lá nas lápides, né? Tem lá o ano do nascimento e o ano da morte da pessoa, não é isso? E no meio tem um traço. Nós chamamos na língua portuguesa de hífen ou traço de união. É isso ainda? Os professores aqui, né? Então há um traço. A nossa vida é esse traço. Nossa vida é esse traço. Porque do tempo que você nasceu ao tempo que você partiu, vivendo o traço. Mas também falamos de viver apaixonadamente. Mas por que viver apaixonadamente? Porque quando a gente fala assim, eu estou apaixonado por alguém, o que acontece? Quando você fala que está apaixonado, você faz tudo por quem está apaixonado. Não é verdade? Você vai, você move céus e terra, leva flor toda hora para quem você está apaixonado, não é isso? Anda de bicicleta naquele nosso tempo antigo, né? Caminha tanto tempo para poder chegar lá na casa da pessoa amada, porque estava apaixonado. Precisamos viver apaixonadamente. Viver. Mas também falamos de amar completamente. Amar completamente, isto é, amar com integralidade, amar na totalidade, amar com todo o seu ser. E o irmão pastor Eliésio veio aqui e falou sobre aprender humildemente, domingo passado. Aprender humildemente. E hoje vamos falar um pouquinho sobre partir corajosamente. Você pode falar isso? Vamos lá? Partir. Pastor, mas peraí, eu não quero morrer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? A gente quer ir para o céu, mas a gente acha que vai ficar aqui todo mundo até a volta de Jesus. Não vamos. A triste notícia às vezes é essa, sabe? A Bíblia diz que nem todos morreremos, mas alguns morrerão. Nem todos morreremos, mas transformados, quantos serão? Quantos serão transformados? Todos seremos. Todos seremos. Então, meu irmão, você vai ser transformado um dia. Terá um corpo glorificado. Sabe o que é isso? Um corpo capaz de estar diante da glória de Deus. Porque com esse corpo aqui que nós temos hoje, se Deus manifestasse a sua glória aqui agora, nós seríamos de todos consumidos. É isso que diz a palavra de Deus. Mas um dia, veremos face a face. A Bíblia diz que agora nós vemos como num espelho, não é? Refletindo a imagem de Deus só. Mas um dia o veremos face a face, sabe? E eu me lembro de uma canção que diz, verei Jesus como Ele é. Sabe, linda essa canção, antiga também, não é? Verei Jesus como Ele é. Não é aquele Jesus dos quadros pintados por aí afora, mas é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ler a palavra? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Eu quero ler com você nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Apenas 3 versículos. Você conhece bem esse texto, tenho certeza. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Você já viu o seu nome alguma vez na Bíblia? Já viu, Maiara, o seu nome?
Eu já vi, acabei de ver. Já viu, irmã Júlia, seu nome? Acabei de ver seu nome aqui. Júlio César, seu nome está aqui. Sabia disso? Léo, seu nome está aqui. Olha que maravilha. O nome da Lilita, do Chiquinho, está tudo aqui, ó. Vocês perceberam? Ó, finalzinho do versículo. Mas a todos quantos amam a sua vinda. Todos. Seu nome está aqui. Seu nome foi colocado aqui lá na eternidade. Porque nós sabemos, irmãos e irmãs, em quem temos crido. E estamos bem certos de que Ele é poderoso. Ah, meus irmãos e irmãs, a memória deixada pelos justos, disse Salomão num dos seus provérbios, que a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ninguém vai lembrar do ímpio, mas vão lembrar do justo. Porque é na eternidade que o nome do justo está escrito no livro da vida. E de lá ninguém poderá tirar. Provérbios 11:30 diz que o fruto da retidão é a árvore de vida. E aquele que conquista almas é sábio. Precisamos conquistar almas para Jesus. Pregar o evangelho de Jesus. Falar do amor de Deus, mas viver o evangelho de Jesus é muito mais importante até mesmo do que pregar. Porque muitas pessoas até pregam o evangelho, falam da boca, mas muitas vezes o coração está longe de Deus. Muitas vezes falamos assim, ó, faço o que eu estou falando, mas não faço o que eu estou fazendo. E o evangelho não é assim, o evangelho é primeiramente testemunho. Testemunhal. O Senhor nos mandou pregar um evangelho de testemunho. Por isso, de acordo com William James, um psicólogo, ele diz que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. Olha que interessante e profundo esta mensagem. Já parou para pensar nisso? A melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. E a única coisa que vai ultrapassar a nossa duração, sabe o que é? A nossa salvação. É a nossa alma. É aquilo que o Senhor nos deu e que vai resgatar um dia para Ele de novo. Então nós precisamos realmente investir em almas, investir em vidas, parar de nos preocuparmos apenas com as coisas e começar a nos preocupar então com as pessoas. Viver é importante. O que você está fazendo dos seus dias, meu irmão e minha irmã? O que você está fazendo dos seus dias? Será que se perguntarmos hoje para você assim, olha, você está preparado para partir? O que será que você responderia? Há pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte. A gente fala assim, não tenho problema com a morte, não tenho medo de morrer. Pastor, hoje o negócio está pesado, né? Talvez você vai dizer, não tenho medo da morte. Mas eu não conheço ninguém que no momento que está lá, não trema na base, sabe? Não fique pensando, não nele próprio, mas pensando nas pessoas que vão ficar, que vão sofrer. Não é assim que nós vivemos? Por isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante saber se você está preparado para partir, você está pronto para partir corajosamente deste mundo? O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, fala assim, olha, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que o tempo dele já estava acabando. Mas ele não estava preocupado com isso, pelo contrário, ele ainda estava preocupado com as pessoas. Certa vez o apóstolo Paulo disse, olha, eu queria estar já com Jesus hoje, mas por causa do amor para com vocês, eu peço então que Deus me dê mais um tempo para poder fazer com que vocês também entendam o evangelho. Ah, meus irmãos e irmãs, será que você já plantou alguma árvore? Será que você já escreveu um livro?
Talvez você já tenha filhos. Já educou uma criança, por exemplo? Já levou uma pessoa a Cristo? Alguém? Já discipulou alguém na sua vida como cristão? Conheço irmãos que estão aqui, inclusive, que já discipularam várias pessoas. Ah, meu irmão e minha irmã, você e eu fomos feitos para muito mais do que ficar apertando aí botões em casa, ou passar, né, telas de internet, muito mais do que ficar na tela de um celular. Nosso tempo aqui é muito limitado, sabe? E as suas habilidades foram dadas com um propósito. Deus te deu habilidades com um propósito. Deus não faz nada, nunca Deus fez alguma coisa sem propósito. Deus tem sempre um propósito na sua vida. Se você está aqui hoje, não é sem propósito, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Porque Deus ama você. Porque na eternidade Ele quis que você estivesse aqui, para hoje ser confrontado com o seu ego, com o seu eu. Por isso, nesta noite, meu irmão e minha irmã, nós queremos mostrar 4 atitudes que o ajudarão a construir um legado eterno. Um legado eterno. Porque o Senhor nos manda nós ajuntarmos tesouro aonde? No céu. Porque tesouro na terra, o que acontece com ele, segundo a Bíblia? Ladrões roubam, minam e a ferrugem corrói. Mas no céu não tem ladrão. No céu não tem ferrugem. No céu não tem traça. Por isso que o Senhor fala, junte tesouro lá. Mas pastor, como ajuntar tesouro? Então, como construir um legado eterno? Ah, meu irmão e minha irmã, viva para deixar um legado. Viva para deixar alguma coisa. E não estou falando de deixar bens, deixar imóveis, casas, carros do ano para os seus parentes. Não. Viva para deixar uma vida sem arrependimentos. Será, meu irmão, minha irmã, que a sua vida não tem sido apenas um castelo de areia? Às vezes a nossa vida está assim, é um castelo de areia que de repente, como diz as Escrituras, aquele construtor que foi imprudente e construiu a sua casa sobre a areia, vem o vento soprar e corre e transbordam os rios e aquela casa vai ruir. Ah, não podemos ter uma vida como um castelo de areia, porque a tempestade vai fazê-la cair. Sua única vida é bem mais do que construir castelos sobre as areias da vida. Bem mais. A sua vida tem um valor muito grande para Deus. Sabe, o valor da vida de Jesus. A palavra de Deus diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer. Mas por mim e por você, pecadores, só Deus se animou. Só Jesus, Deus encarnado, se animou a morrer na cruz por nós. Mas o que você tem feito com esta atitude de Deus por você? Eu quero te dar 4 atitudes nesta noite, que o ajudarão, que a ajudarão a construir um legado eterno na glória com Ele. Primeira coisa, não perca nenhuma oportunidade para influenciar uma pessoa de modo positivo. Não perca nenhuma oportunidade. Mas pastor, eu não tenho tido muita oportunidade, não. Ore a Deus. Por menor que seja a oportunidade de influenciar, mas é influenciar com a presença de Deus, é influenciar com a palavra de Deus, é influenciar com a graça de Deus, é influenciar servindo a Deus. Não é uma influência qualquer, sabe? É você poder realmente usar as oportunidades. Quantas vezes a Bíblia diz isso, que alguém, né, hospedando alguém na sua casa, hospedou até mesmo anjos sem saber. Ah, meus irmãos e irmãs, não percamos a oportunidade de fazer o bem. Não percamos a oportunidade de realmente influenciar ao meio que nós estamos inseridos. Será que quando nós partirmos corajosamente, alguém vai falar assim, olha, realmente eu me lembro das coisas que fulano dizia.
Eu me lembro das coisas que nossa irmã fulana fazia. Aí eu me lembro do legado que ela deixou de oração. Eu me lembro do tempo que via aquele irmão ajoelhado no templo na hora da oração. Será que são esses tipos de legados que vamos deixar para a nossa posteridade? 1 de Pedro 1, 23 diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós fomos regenerados. Você sabe o que é isso? Regeneração. Já sofreu queimadura? Alguém aqui sofreu queimadura já? Assim, daquelas bem fortes. Eu não entendo agora de grau de queimadura não, mas aquela que for, forte. Pois bem, depois da queimadura, quando você chega no médico com queimadura, a primeira coisa que o médico vai fazer, eu não sou médico, se eu falar bobagem, depois o médico corrige, tem médico aí na casa. Primeira coisa é limpar aquilo lá, que o enfermeiro faz, não é isso? Vai limpar. Imagina você, e eu me lembro de um colega, na época que nós éramos criança ainda, o Marcelo, ele teve o seu corpo quase todo queimado, meu pai vai lembrar disso, o Marcelo, filho da Marluce, que mora lá próximo deles, e ele estava brincando de jogar coisas no fogo, uma fogueira lá que estava acontecendo, e ele brincando jogava ali pedras, coisas naquele fogo, e de repente alguma coisa que estava no fogo explodiu e veio nele e queimou o corpo dele por inteiro. Por inteiro. E ele ficou dias internado. Mas a primeira coisa quando ele chegou lá foi limpar aquilo lá. Claro, deram anestesia, alguma coisa, mas limparam aquilo lá. E dói. Mas sabe o que acontece depois? Que os medicamentos são ali colocados, depois que o tempo começa a passar, e depois que o corpo começa a reagir, então aquela pele começa a ser regenerada. E daqui a pouco mais a pele está nova, outra vez. Jesus nos regenerou, Ele nos tornou novo, de novo. Um dia você nasceu, e um dia você nasceu de novo, com Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, é tão importante a regeneração. Precisamos ter consciência de que o Senhor nos regenerou, e isto foi na cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado lá. A culpa pelo nosso pecado foi retirada. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós perdemos oportunidades? O bem mais precioso deste mundo é o evangelho da salvação em Jesus. E nós temos este evangelho. A palavra de Deus, segundo o texto de Pedro que acabamos de ver, está aí na sua tela, é imperecível. Isto é, não vai se deteriorar, não vai acabar. A Bíblia diz que tudo pode passar, só não passa o quê? A palavra de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos aproveitar essas oportunidades. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não destrua esta oportunidade. Nada pode destruir a palavra de Deus. A melhor maneira de marcar a vida de uma pessoa, lembre-se disso. Se você quer influenciar positivamente alguém, a melhor maneira de marcar a vida de uma pessoa é com a pregação do Evangelho encarnado de Cristo Jesus. Esta é a melhor influência que você pode exercer na vida de alguém. Você pode influenciar para a pessoa estudar, vai ser ótimo. Você pode influenciar para a pessoa seguir uma carreira X ou Y. Você pode, é bom. Mas não há nada melhor do que influenciar alguém de chegar ao céu. E você só pode fazer isso através da pregação do Evangelho. Amém? Deus abençoe você a fazer isso. Mas a segunda coisa também que nós precisamos mostrar para você, para que você realmente possa entender esta partida corajosa, é plantar sementes boas. Plantar sementes boas. Você se lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E na mão do semeador
estavam sementes boas, todas elas, segundo a Bíblia. Mas ele não semeou em lugares muito bons. Então, apesar das sementes serem boas, algumas caíram à beira do caminho e os pássaros comeram. Outras foram cair no meio de espinhos, e quando cresceu, os espinhos a sufocaram. Outras caíram em lugar árido, sem vida, sobre a rocha. E apesar de ter brotado, logo morreu, porque não resistiu ao calor do sol. Mas houveram aquelas que caíram em lugar fértil. E essas produziram a 10, a 100, a 1000 por um. Que tipo de semente você tem plantado, meu irmão e minha irmã? A palavra de Deus em Gálatas 6:7 nos diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. De Deus não se zomba. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos plantar boas sementes. Aquilo que você semear, você vai colher. E há um ditado popular que quem planta vento, colhe tempestade, não é isso? Então, e tem muita gente plantando ódio, semeando discórdia, muita gente semeando um desamor, muita gente semeando intrigas, muito crente com dom de língua solta, que não agrada a Deus, porque a língua do Espírito Santo agrada a Deus, mas a língua solta não. Então é muito importante nós pensarmos: que tipo de legado eu tenho deixado? Plante boas sementes. A forma como ganhamos, a forma como administramos, a forma como gastamos o nosso dinheiro, diz muito quem nós somos. Sabia disso? Diz muito. Aquelas pessoas que não guardam nada, que não esbanjam tudo, ou que não sabem administrar, ou que vivem na rua da amargura sempre, ou que vivem sempre com um pires na mão. Isso diz muito de quem nós somos, sabe? Nossos alvos, nossos valores. Mas qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida, meu irmão, minha irmã? É ganhar muito? É ter e possuir? Ou é realmente plantar boas sementes para a glória de Deus? Quer deixar um bom legado? Quer deixar um legado positivo para as pessoas? Então é preciso que você plante boas sementes. Sementes que venham gerar frutos, mas frutos de justiça, frutos de arrependimento, para que vidas sejam transformadas pelo poder restaurador do Espírito Santo. Mas há uma terceira coisa, eu disse que são 4, né? Então aguenta aí, não olha para o relógio agora, tá? Olhe para cá. Invista o seu melhor no reino de Deus. Invista o seu melhor no reino de Deus. Fala isso para o irmão que está ao seu lado. Invista o seu melhor. Isso, invista o seu melhor para o reino de Deus. O melhor do seu tempo, o melhor do seu dinheiro, a sua melhor roupa, sabe? Tudo para Deus. O de melhor eu venho para a casa do Senhor. Aí você vai lá, pastor, então o seu melhor está meio ruim, né? Não, tá, é o melhor, sabe? É o melhor. As irmãs e os irmãos se vestem para Deus lá e vem o melhor para Deus. Precisamos, meus irmãos e irmãs, entender e investir o nosso melhor para o reino de Deus. Sabe quem não entendeu isso? Precisou levar um puxão de orelha? Uma mulher chamada Marta. Lembra dela? Está aí no texto, ó, na sua tela. Lucas 10, 41 e 42. Olha só o que diz a palavra. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, Marta. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, tem muito crente Marta. Muito crente. Marta era crente, sabia? Crente. Ela era temente a Deus, aquela mulher. Mas ela não tinha entendido, ela não sabia
O que realmente importava, ela precisou ser ensinada. Jesus ensinou a Marta. Jesus falou para ela: olha, Marta, você está preocupada com um monte de coisa, mas olha, basta o que Maria quis fazer. Senta aí, minha filha. Não se preocupa com chá não, com café não. Depois a gente toma um café. Depois a gente prepara junto o almoço. Eu vou ajudar a cortar a carne aí. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, busque o meu reino, somente isso importa. Invista o seu melhor. Não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Olha bem essa frase. Vou repetir. Não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Quem falou isso foi o Jim Elliot, missionário que foi assassinado lá no Equador. Olha que frase forte. Dar aquilo que você não consegue manter. Isto é, dar a sua vida para Deus. Você não consegue manter a sua vida. Quem quiser ganhar a sua vida, mas quem perder a vida por causa de Jesus? Ah, louvado seja Deus. Então aquilo que você não consegue manter, você precisa dar para poder então ter algo para receber. Meu irmão e minha irmã, precisamos dar a nossa vida para Jesus. Estabelecer um memorial eterno na nossa vida. Será que você já pensou nisso? Será que você tem investido o seu melhor no reino de Deus? Quando a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. O que Jesus estava falando: olha, meu filho, minha filha, eu vou te dar tudo o que você precisa, não o que você quer. Sabe? O Senhor se comprometeu em suprir as nossas necessidades, não as nossas vaidades. O Senhor não tem compromisso com as nossas vaidades. Às vezes você quer alguma coisa, está implorando para Deus, está fazendo jejum, está fazendo propósito, mas Deus não quer aquilo para você, porque aquilo é vaidade. Salomão, no final da sua carreira, ele sabe o que ele disse? Ele falou: olha, tudo que meus olhos desejaram, eu não neguei. Tinha dinheiro, poder, fama, devia ser bonitão, né? Não sabemos. Um monte de esposa, concubina, soldados, tudo mais, castelo, tudo. E ele disse: tudo que meus olhos desejaram, eu não neguei. Mas sabe o que ele fala logo depois? Mas eu percebo agora que tudo isso era porque isso não podia trazer contentamento para ele. As coisas não podem nos trazer contentamento. Só Jesus pode trazer paz e contentamento ao nosso coração. Só Jesus pode mudar a história da nossa vida. Só Jesus pode trazer alento. Só Jesus pode mudar a história, o curso da nossa vida. Mas nós precisamos investir naquilo que é para o céu. Investir nas coisas que são eternas. Mas há uma quarta coisa importante para a gente pensar. Trabalhe para mudar o rumo da história. O negócio de ficar esperando acontecer. Né? Então, há uma canção antiga também, não tão antiga, mas antiga, que falava assim: é só esperar acontecer. Não cantava essa canção, não. Porque o crente não tem que esperar acontecer, não. O crente tem que fazer o quê? Ser forte e age. Não é isso? Não é isso que o povo disse para Esdras, lá em Esdras capítulo 10? Olha, nós seremos contigo, ser forte e age. Esta coisa de tua incumbência. Então esse negócio de crente esperar acontecer não dá certo. Provérbios 21:13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Trabalhe para mudar a história. Trabalhe para mudar a sua vida. Trabalhe para mudar o rumo de alguém. Invista em gente. Invista em vidas. Invista no reino de Deus. Basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe. Sabia disso? Basta que você, que é servo de Deus, não faça nada para o inimigo começar a ganhar território. Meus irmãos, isso tem acontecido direto por aí. O inimigo tem ganhado território o tempo todo.
porque os crentes muitas vezes estão se acovardando. A Europa já está sendo preciso lá uma recristianização da Europa. O que antes era só a janela 10 por 40, para nós investirmos em povos não alcançados, agora já tem que investir na Europa toda. Igrejas fechando, dando lugares a bares, restaurantes, templos, boates e por aí vai. Ah, meus irmãos e irmãs, basta que você, como homem bom de Deus, mulher de Deus, não faça nada para que o mal triunfe. Nós somos responsáveis diante de Deus com a forma com a qual nós realmente administramos os bens que recebemos. Nós somos responsáveis. Juntos, literalmente, nós podemos mudar o rumo da história. Juntos nós podemos mudar. Há uma canção da Jocum Rio, a irmã da Jocum, depois não sei se vai conhecer essa, mas há uma canção da Jocum Rio, de quando eu era lá da Jocum, não faz muito tempo também, mais de 25 anos só, mas há uma canção que dizia o seguinte: se cada um de nós tem poder contra 1000, quanto mais se formos 2, venceremos uma legião. Mas se a igreja se acovardar, o império do mal, ele prevalecerá. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno, contra quem? Mas é porque a igreja fica aqui esperando o inferno e o inferno não vai conseguir? Não, é porque a igreja vai avançar sobre a porta do inferno. A igreja precisa avançar sobre o terreno do inimigo para tirarmos de lá aqueles que Deus escolheu e quer salvar. Nós somos encarregados de fazer isso. E se você não fizer, meu irmão e minha irmã, sabe o que acontece? As pedras começam a clamar. 1 João 5, 11 e 12 diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Preste atenção nessa leitura agora, hein? Quem tem o Filho, tem a vida. Vamos ler juntos? Quem não tem o Filho, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho, para que vocês saibam que tem, aleluia, você tem a vida eterna, mas só tem a vida eterna quem crê no Filho de Deus, quem tem a vida, quem tem Jesus como Senhor e Salvador. A última coisa que eu quero que você grave no seu coração nesta noite: receba a vida eterna no nome de Jesus. Receba a vida eterna em nome de Jesus. Muitos aqui já receberam a vida eterna. E você sabia que o seu nome não pode ser apagado de lá? Sabia que ninguém vai apagar o seu nome de lá? Uma vez que Deus já te chamou com santa vocação, você foi chamado pelo Senhor através do Espírito Santo. Então jamais alguém poderá tirar esse nome de lá. Mas você que está aqui nesta noite, que ainda não tem certeza se o seu nome está lá. Você que está aqui nesta noite, que ainda não sabe se você realmente tem ainda a vida eterna. Eu quero te dizer: receba, meu irmão e minha irmã, a vida eterna nesta noite em nome de Jesus. Não perca seu tempo com as coisas perecíveis desta vida. Construa um memorial. Construa um memorial marcado pela graça. Construa um memorial marcado pelo amor de Deus. Construa um memorial marcado pela confiança no poder de Deus. Porque nós podemos mudar a história de trevas pela história da graça divina. Deus quer mudar a sua história de trevas para a história da graça divina. Tem um videozinho, o segundo, eu pulei o primeiro lá na frente, que eu não passei batido por ele, mas o segundo a gente vai poder ver. Tem um videozinho curtinho, para que você veja, a história da graça de Deus na sua vida. Vamos ver isso? Pode soltar. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar.
O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro?